Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma Speed Talk com a Eminho, desta vez com a Iota, com o João Pinho de Almeida e com a Daniela Barbosa. Muito obrigada mais uma vez por terem vindo cá e por nos virem falar sobre o que é que temos de incentivos, o que é que está aberto, o que é que ainda vamos a tempo para fazer e o que é que se perspectiva, não é? É um bocadinho sobre isso que vamos falar. Daniela e João, obrigada mais uma vez. Força. Obrigada a vós. Obrigado. Muito obrigado, Margarida. Cumprimento todos e agradecer-vos o interesse também em estarem hoje connosco. Nós vamos fazer uma apresentação inicial e depois, obviamente, que temos todo o interesse em responder às vossas questões e estamos disponíveis, quer aqui, diretamente, quer depois, para poder trabalhar convosco e esclarecer e desenvolver as vossas ideias. Nós temos uma apresentação. A primeira parte curta é de introdução àquilo que é a Iota. Alguns já nos conhecem e já sabem, mas achamos que era importante fazermos este ponto de situação. A Iota é uma consultora relativamente recente, mas que nesta área tem já trabalho de experiência desde o quadro anterior, do 2020, com muita intensidade no PRR e no PT 2030, para além de outras áreas, por exemplo, ao nível fiscal, em que trabalhamos também em permanência e em assessoria a muitos dos clientes com quem vamos trabalhando. Nós temos várias áreas em consultoria para aquilo que nos interessa na área dos incentivos. Nós trabalhamos na lógica que também alguns já conhecem, porque já estão a trabalhar connosco, de desenvolvermos projetos e de trazermos soluções financeiras para aquilo que são os projetos que as empresas têm. Nós trabalhamos essencialmente com empresas, mas também com o setor público, aí numa lógica diferente, e com a economia social em projetos também nessa área. Basicamente, trabalhamos as áreas em que os incentivos estão presentes e fazemos esta lógica, que aqui vem neste slide, de, em primeiro lugar, fazermos o match do cruzamento entre aquilo que são os projetos, nós termos do lado dos incentivos as soluções e conseguirmos cruzar as duas coisas e fazer esse match. Isso é muito importante. Nós não temos soluções tailor-made para vender, entre aspas, às empresas e adaptar aquilo que é a realidade das empresas a soluções pré-existentes. Não, nós achamos que isso não funciona e, portanto, o que trabalhamos é exatamente o contrário, procurando este match. Às vezes não acontece, e se não acontecer, mais vale assumi-lo desde o início do que andarmos aqui a tentar forçar realidades a caberem dentro de quadros que estão pré-definidos. Não trabalhamos assim. Depois, uma parte muito importante, que é a parte que aqui aparece com o número 2 de elaboração, todo o desenvolvimento da argumentação do projeto, a procura da maximização do incentivo e do seu mérito. Isso é essencial para que as candidaturas não só sejam aprovadas, mas que depois os projetos tenham viabilidade e consigam, de facto, o retorno que se procurou na fase inicial. Depois, uma terceira parte, que trabalhamos ou não, isso depende também das opções depois na definição daquilo que seja a prestação de serviços, que é o acompanhamento e a garantia de que tudo corre como planeado, que o projeto tem sucesso e que o incentivo é recebido conforme foi planeado inicialmente. Aqui, dentro desta lógica, como já disse, passa por trabalhar da A a Z os projetos e, portanto, ir desde o diagnóstico que fazemos da realidade da empresa, do ecossistema em que está inserido, daquilo que é o incentivo que estamos a trabalhar e como é que o cruzamento pode ser feito, desenvolver toda a estratégia associada e depois uma lógica muito importante também de trabalho com o cliente, que é definirmos KPIs simples que responsabilizam o nosso trabalho e que têm muito a ver também com uma lógica que é aquela com que trabalhamos de partilha de risco. E, portanto, obviamente que há uma lógica de remuneração de serviço, mas há também, para nós, cada projeto é um projeto nosso também, nós envolvemos-nos nele e, obviamente, que isso faz sentido também que depois, na performance, isso seja avaliado e que nós sejamos parte também
dessa avaliação de sucesso do projeto e não apenas da prestação estanque do serviço. As áreas em que trabalhamos são essencialmente aquelas que são desenvolvidas tradicionalmente na lógica dos incentivos: a inovação, a digitalização, o ID, a internacionalização e a qualificação. Não vou ser exaustivo nisso, até porque a Daniela vai desenvolver, não em termos gerais e teóricos, mas em termos práticos, daquilo que temos neste momento, porque é o mais importante. Nós sabemos que o jargão está aí, nós temos o maior pacote financeiro de sempre, no espaço de tempo mais curto de sempre, e, portanto, nunca tivemos tanto dinheiro em tão pouco tempo. Também sabemos que isso traz constrangimento, e é importante também, neste ponto de situação que fazemos, nós termos bem noção de que temos de focar muito bem para irmos aos incentivos certos e conseguirmos fazer o melhor aproveitamento. Temos que ter, e isso é a nossa área também, uma preocupação muito grande na interação com as entidades públicas e com os organismos intermédios, com as entidades que decidem, porque elas próprias estão com muitas dificuldades em lidar com todo este fluxo e com a pressão do tempo, e, portanto, a assessoria que é importante em termos tradicionais é especialmente importante nesta altura, porque há muitas questões a colocar, há alguma dificuldade das entidades públicas em dar resposta e nós estamos presentes também aí para podermos ajudar, não só naquilo que disse tudo para trás, do METS, do desenvolvimento do projeto, do acompanhamento para garantir a recepção do incentivo, mas também nesta interação com as entidades para conseguirmos ter essa proximidade e essa eficiência. E passo a palavra à Daniela para irmos então a este ponto de situação. O que é que está em cima da mesa neste momento? O que é que vai abrir no futuro e como é que nós podemos aproveitar tudo isso? Obrigada, João. Bom dia a todos e obrigada a Eminho. Nós preparamos aqui uma speed talk que é realmente rápida e que pretendeu, no fundo, fazer um passeio sobre o que é, no nosso entendimento, um bom planeamento no acesso a incentivos e resumir as oportunidades portanto, abertas e aquelas que são de curto prazo. Eu faço aqui um pequeno passeio pela forma como preparamos esta ação. Portanto, nós vamos ver um bocadinho daquilo que são, no nosso entender, as boas práticas para aceder a fundos ou a oportunidades de financiamento, porque vamos ver que, neste momento, as oportunidades ultrapassam em muito aquilo que é o clássico incentivo, e depois temos aqui, então, um resumo daquilo que está aberto do ponto de vista dos incentivos clássicos, aquilo que se prevê que abra a curto prazo, uma análise comparativa daquilo que são os sistemas de incentivos mais clássicos às PMEs, e depois vamos fazer também uma breve passagem por uma iniciativa, se quisermos assim chamar, do PRR, que representa um bocadinho um ponto de viragem naquilo que é o acesso a capital por parte das empresas, dado que temos aqui um montante muitíssimo considerável noutro tipo de ferramenta à qual as empresas podem concorrer para alavancar os seus investimentos. E por fim, e também de uma forma breve, porque não era esse o objetivo core da Speed Talk, vou apenas focar num dos avisos também mais clássico e que está neste momento aberto. Portanto, vou recuar, fiz este pequeno passeio, serei breve naquilo que para nós representa um bom planeamento e na forma como interagimos com os clientes, naqueles que nos dão a mão desde a primeira hora, ainda antes de estarmos perante avisos concretos. Portanto, a lógica do acesso a incentivos é determinada, em primeiro lugar, pelo perfil do potencial beneficiário. Nós sabemos que temos avisos abertos para o setor público, para a economia social, para o setor privado, mas a possibilidade de acesso vai muito além disso. A nossa localização é determinante, os nossos dados económico-financeiros históricos podem ser determinantes, portanto, aqui o quem e com que histórico é, desde logo, um ponto basilar para avaliarmos se estamos perante um potencial beneficiário para um conjunto de avisos ou para um determinado aviso em particular. A própria dimensão, se estivermos a falar de uma empresa, e saberão muitos de vós que as PMEs
as pequenas e pequenas e médias empresas se determinam por si só um perfil com maiores oportunidades do que se estivermos perante, por exemplo, uma não PME. Sabemos também que as regiões de convergência, portanto o Norte, o Centro e o Alentejo, terão muito mais oportunidades do que outras regiões cujo desenvolvimento está num estadio mais avançado, queremos assim chamar. Portanto, o para quem é logo determinante em termos de planeamento. Outro fator que determina se estaremos perante um conjunto de avisos ou uma área que interessa àquele potencial beneficiário investir é para onde é que aquela entidade, para onde é que aquela empresa quer ir, quais são as áreas críticas, onde é que está deficitária, onde é que é forte, onde é que se pretende desenvolver. É fundamental, desde logo, quer que a entidade em si mesma conheça, portanto, e planeie e saiba para onde quer ir, mas também é fundamental numa partilha de consultoria que nós conheçamos este perfil do cliente, porque só assim é que sabemos e podemos antever algum tipo de abertura de aviso e sabemos se aquela oportunidade encaixa naquele planeamento estratégico daquele cliente ou daquela entidade. Depois, e já aqui perante oportunidades mais concretas e perante avisos concretos, portanto, já quando estamos numa fase de planear aquele projeto em concreto, nós temos vários fatores determinantes. Além da localização e dos dados económico-financeiros da empresa ou da entidade, os avisos trazem muitas vezes condições de acesso ainda mais restritas e temos vindo a assistir a esta situação muito no PRR, ainda menos no Portugal 2030, mas auditorias prévias, no Portugal 2030 e tal como no Portugal 2020, quando estamos perante investimentos que envolvam obras ou a edificação, temos que perceber em que estadio está um projeto de arquitetura, qual é a sua aprovação, portanto, há condições de acesso que são determinantes para percebermos se o potencial projeto daquele cliente tem maturidade suficiente para ser candidatável e com mérito e com maturidade suficiente. Claro que depois a qualidade do projeto é medida portanto, num sem número, passo a expressão, de outros fatores. Nós temos que perceber se os objetivos estão alinhados com o programa macro, estão alinhados com o aviso, se está definido, portanto, ou bem definido, e como é que nós podemos ajudar na planificação daqueles que são os milestones, os deliverables, aquilo que será, portanto, o esperado da execução do projeto. E depois, falta-me aqui, exato, que impacto é que se espera daquele projeto. E este é um ponto que muitas vezes passa um bocadinho ao de leve, eu diria que até vem numa fase inicial às empresas, é que muitas vezes nós verificamos que estão cumpridas as condições de acesso. E até temos todos muita vontade de levar o projeto para a frente. Mas depois deparamos com uma grelha de mérito, que é no fundo aquilo que irá hierarquizar os projetos e iremos perceber se de facto estaremos perante um projeto ganhador ou não. Isto quer dizer que estão envolvidos compromissos que a empresa terá que assumir, que muitas vezes são mensuráveis e tocam aspectos críticos. Estamos a falar de contratações de recursos humanos, estamos a falar do crescimento do volume de negócio, estamos a falar do impacto que o projeto tem no valor bruto de produção ou no valor acrescentado bruto, ou seja, nas eficiências e na quantificação da produção, digamos assim. Isto por aumento e por contraponto, que impacto é que o projeto tem nos custos, na diminuição da FSS, custos de matérias-primas, e depois, e agora que é um tema muito presente nos projetos, como é que o projeto impacta naquilo que é o meu impacto no ambiente. Não esquecendo também a área da digitalização. Eu toco isto de uma forma muito geral, porque devo-vos dizer que é raro o projeto, por mais específico que ele seja, que não toque num ou mais destes pontos de impacto. E aqui é relevante dizer que quando nós estamos a planear o acesso, e aqui estamos ainda na fase de elaboração do projeto e a quantificar que valia é que ele tem perante aquele aviso, nós temos que ter muita consciência que aquilo que fazemos à entrada, aquilo que eu me candidato, me vai ser
digamos que, cobrado à saída. Portanto, eu posso ser muito ambicioso numa fase do projeto, mas isso não me valerá de muito, porque o mérito será reavaliado à saída e, em determinados casos em que existam desvios significativos, poderemos ter um mérito que abaixa com significado, e isso muitas vezes pode dar origem, ou muitas vezes não, em casos particulares, poderá dar origem à devolução de parte do incentivo ou até mesmo à revogação do projeto. Portanto, esta questão de, quando estamos a planear o nosso acesso a incentivos, é muito relevante porque nos reporta à situação atual, à situação projetada, com, eu diria, com algum conservadorismo, porque serão indicadores que são medidos também à saída. Eu ultrapassei aqui a questão do contexto, porque qualquer projeto que seja candidatado ao Portugal 2030 ou ao PRR passará por um conjunto de traves-mestras que têm a ver com as metas europeias e nacionais para as quais queremos caminhar e que se desdobram ou que se materializam nestas prioridades aqui assinaladas do lado esquerdo, e podemos ter avisos que tocam várias prioridades, ou podemos ter avisos que são dirigidos a uma em particular, como veremos mais à frente. E por fim, eu também disse que ia ser rápida, desde logo, e muitas vezes na fase de elaboração, nós devemos logo planear a boa execução, principalmente nos casos em que as empresas vão arrancar o projeto imediatamente após a submissão. Eu posso submeter um projeto e aguardar pela sua decisão, ou eu posso submeter e iniciar o investimento logo no dia seguinte. E isto traz a necessidade de planear a boa execução logo à partida, porque há regras transversais a qualquer sistema de incentivos e a qualquer programa, Portugal 2030 ou PRR, que passam pela afetação das equipas, pela orçamentação. Sabemos que os organismos estão cada vez mais exigentes do ponto de vista da consulta ao mercado, não será tema também ao qual serão alheios, mas a consulta de 2 ou 3 orçamentos obrigatória, sob pena de não pagarem realmente o incentivo. Temos a questão da contabilização específica do investimento, também é algo que pode ter incentivo, se não forem criadas subcontas ou se não houver ali um centro de custos específico para o projeto. A periodicidade dos pedidos de pagamento para que a empresa também tenha, no fundo, mais conforto de tesouraria. Portanto, há aqui algumas regras e algumas boas práticas, eu iria além das regras, são regras e boas práticas que nos permitem executar o projeto de uma forma muito mais confortável e sem aqueles picos que muitas vezes caracterizam a execução de projetos financiados. E com isto, portanto, termino de uma forma muito de helicóptero e muito light, aquilo que para nós são boas práticas de planeamento e de execução dos projetos. Indo à temática principal, então, desta Speed Talk, o que nós apresentamos aqui é um sumário dos avisos abertos para as empresas. Muito se tem dito que aparentemente não tem acontecido nada no PRR, o Portugal 2030 está atrasado. Isto é uma meia-verdade. No PRR, portanto, de facto, há muita alocação orçamental feita para o setor público, mas houve um envelope entregue às agendas mobilizadoras com significado, portanto, com destino às empresas. Houve também e haverá ainda envelopes a entregar à descarbonização, portanto, à eficiência energética, à redução de emissões carbónicas, e existem ainda abertos e a abrir, portanto, avisos, como eu dizia há pouco, mais cirúrgicos para áreas mais concretas, como veremos mais à frente. O Portugal 2030, esse sim, é um facto que está atrasada a chegada da verba concreta às empresas, mas começa então agora a dar os seus primeiros sinais de movimento. Eu começava por esta parte, porque dizer que aquilo que se espera no Portugal 2030 irá ter, portanto, vários pontos de toque comuns com aquilo que foi o Portugal 2020, nomeadamente naquilo que são os incentivos
que nós, pelo menos nós, denominamos como clássicos às empresas. E um deles está lançado já há bastante tempo. Nós temos uma inovação produtiva cujo registro de auxílio abriu há mais de um ano. Eu esclareço muito breve o que é um registro de auxílio. No fundo, é aquela empresa colocar a mão no ar e dizer, meus caros, eu vou aqui registar o início do meu investimento e quando o aviso abrir, vou formalizar a minha candidatura, mas estou a tomar não só a vez desde já, como todo o investimento que eu executar a partir desta data, valerá como elegível para aquela futura candidatura. Portanto, o registro de auxílio já abriu há mais de um ano. O Inovação Produtiva está aberto desde maio, se não estou em erro, também não fui ver o histórico, mas desde maio, e já decorreram 2 fases de submissão, e o que eu vou dizer aqui é relevante em termos de planeamento, decorreram 2 fases de submissão para quem havia submetido o registro de auxílio. A fase 3 vai encerrar agora no dia 29 de setembro e a fase 4 vai encerrar no dia 15 de dezembro. O que é que isto nos diz? Diz-nos que um dos primeiros avisos do Portugal 2030 foi lançado privilegiando as entidades que de alguma forma tinham assumido algum compromisso ou intenção e até iniciado os seus investimentos. A fase 3 está agora destinada a quem não submeteu o registro de auxílio e a fase 4, idem. No entanto, o que é expectável e o que é lógico é que a dotação orçamental, que foi de 400 milhões, se vá dilapidando à medida que o tempo passa, não é? Portanto, as 2 fases, para quem submeteu o registro de auxílio, tomarão uma dotação que ainda é desconhecida e o sobrante vai, no fundo, avançando de fase para fase. Isto é relevante do ponto de vista da inovação produtiva, que à frente veremos algum detalhe, mas também é muito relevante do ponto de vista dos avisos para projetos de investigação e desenvolvimento tecnológico. Porquê? Não estão abertos avisos a esta data, mas o registro de auxílio está também ele aberto há mais de um ano. O que quer dizer que, vendo o esquema com que abriu a inovação produtiva, é expectável que o IDT, portanto, os projetos de investigação e desenvolvimento, abram com a mesma lógica. Ou seja, que assim que o aviso seja conhecido, exista um período específico para entidades que então assumiram o seu investimento e a sua mais do que intenção, portanto, a sua prioridade para investir naquela área de investigação e desenvolvimento. Neste momento, há uma perspectiva de que os avisos possam abrir até ao final do ano. Aliás, eu começava só fazendo uma ponte para o futuro, há um compromisso de que seja publicado durante o mês de setembro um calendário de avisos para o próximo ano, este ano e próximo ano, algo que ainda não foi publicado pelo Governo, mas que se espera a qualquer momento. Mas neste em concreto, até porque este é um aviso, sim, é um aviso que não só envolve as empresas, como as entidades públicas, e há muito já investimento em curso, que mesmo do ponto de vista do setor público, está ali sem ver o seu retorno em termos de incentivo, e isto até cria, muitas vezes, dificuldades às próprias entidades públicas e às empresas. Portanto, em termos daquilo que são os clássicos, inovação produtiva está em curso, a investigação e desenvolvimento tecnológico até ao final do ano, e vou dar aqui um salto e peço desculpa não, porque era já a minha intenção. Portanto, nós estamos aqui com uma grelha comparativa dos tais avisos que eu designei como clássicos. Inovação está aberto, o IDT prevê-se, portanto, até ao final do ano, e o SI Internacionalização e o SI Qualificação fazem também parte dos clássicos e prevê-se que abram também até ao final do ano, peço perdão, o Internacionalização, o Qualificação, ainda há um ponto de interrogação um bocadinho maior. E porquê é que eu destaco esta grelha comparativa? Porque se nós estivermos perante uma empresa, estes 4 avisos tocam as grandes áreas estratégicas das empresas. O inovação produtiva é focado num investimento mais material, produtivo, voltado para os produtos, para os processos. Portanto, digamos que é dirigido ao coração da atividade das empresas. O investigação e desenvolvimento são, portanto, projetos que estão mais, diria que,
a montante das atividades da empresa, porque prevêem e apoiam atividades de investigação, áreas de incerteza para onde é que eu posso levar o meu produto ou o meu processo, portanto, área de risco, a montante. E depois, mais ajusante, temos o internacionalização, que é focado nas vendas internacionais, nos softwares que me permitem chegar mais longe do ponto de vista comercial, na afetação de recursos humanos para o marketing digital, para o marketing internacional, para as vendas internacionais. E diria que na área intermédia, temos o SI Qualificação, que pretende, no fundo, apoiar investimentos, passa a redundância, que permitam capacitar e qualificar a empresa, seja no software de gestão, seja no desenvolvimento de coleções iniciais, seja nas certificações ou na implementação de referenciais normativos. E, portanto, esta grelha comparativa, que nós entendemos como um bom resumo dos clássicos para as empresas, digamos que é uma grelha que permite olhar para o presente, com aquilo que está aberto, e para o futuro, de uma forma estratégica, porque as empresas podem, de facto, alavancar incentivos para diferentes áreas core, na sua cadeia de valor, através destes 4 sistemas clássicos de incentivo. Sendo que estamos sempre a falar, nestes casos, de incentivo não reembolsável e que as taxas podem ir até 40% no inovação e até 50% na internacionalização e na qualificação. No IDT, vários fatores fazem variar, mas podemos almejar uma taxa que poderá ir aos 75%. Portanto, ainda dentro desta lógica dos clássicos, está aberto um outro registro de auxílio para grandes projetos de investimento. Eu penso que o perfil da nossa audiência serão PMEs e com investimentos, diria que mais comedidos, mas nós temos neste momento a possibilidade de registar projetos acima de 25 milhões de investimento, que poderão, portanto, oferir quer de incentivo reembolsável, quer de incentivos fiscais, porque são projetos que serão defendidos, e só assim fará sentido, que são projetos mais estratégicos a nível nacional, são geridos pela ICEP e não pelo IAPMEI, ao contrário da inovação produtiva das PMEs. Portanto, são oportunidades neste momento abertas e estão mais dirigidas, como eu disse, então ao coração da atividade. No PRR, nós temos neste momento aberto uma oportunidade muito dirigida ao e-commerce. Como estão ali a ver, também se trata de um incentivo não reembolsável. Há limites, portanto, estamos a falar num limite máximo de 12.500 euros para entidades que tenham um diagnóstico de e-commerce mais, como é que eu ia dizer, mais fraquinho do ponto de vista, mais modesto daquilo das atividades que já fazem a esse nível, e estamos a falar de um incentivo máximo de 42.500 euros para entidades que já têm um posicionamento mais robusto do ponto de vista do e-commerce. Neste momento, irá iniciar, a partir do dia 16 de setembro, a fase para submissão de candidaturas para entidades que estão agora a submeter este diagnóstico. O que é este diagnóstico? O diagnóstico é obrigatório para aceder a este aviso, é efetuado online, portanto, numa plataforma desenvolvida especificamente pela ICEP para o efeito. É uma candidatura simplificada, tem áreas de despesa elegíveis, também elas muito balizadas, dirigidas à presença online, ao comércio online, aos marketplaces, e, portanto, tem este objetivo de catapultar a presença digital e, em termos de e-commerce, das nossas empresas. Não tem, portanto, um perfil lato, nem de investimento, nem de montantes, mas é quase que um cheque para que seja, então, alavancada esta presença digital. Muito recentemente, e trouxe para aqui, embora não seja destinado à empresa em si mesma, mas muito recentemente abriu então o cheque de formação mais digital, que é um
portanto, é um cheque, tal como o nome indica, que pode alavancar um incentivo também não reembolsável, de 750 euros ano, para que qualquer indivíduo, independentemente da sua situação face ao emprego, para que possa, portanto, financiar formação na área digital. É uma grande iniciativa do PRR, pela sua abrangência, está a arrancar neste momento e quer, eu diria, e atrevendo-me, quer os indivíduos em si mesmo, quer as empresas, porque apesar de ser um cheque que se destina aos seus colaboradores, poderão retirar bastante partido deste tipo de formação e deste processo simplificado. Verão aí, portanto, que os sistemas de incentivos que coloquei a bold são aqueles que, pelo menos no nosso entender e pelo perfil de cliente com quem temos trabalhado, que são mais atrativos e mais abrangentes e que maior leque de beneficiários poderão atingir. O PRR tem mais avisos em curso. Destaquei apenas aquela questão da acreditação de entidades fornecedoras para fazerem parte de um catálogo de formação digital, que é um aviso, e aqui faço um parênteses, que ninguém nos ouve, entre aspas, pretende, no fundo, acreditar entidades para que estas façam parte de um catálogo, que por sua vez vai dar um incentivo de até 2.000 euros às entidades que recorrerem a serviços desse catálogo. É uma candidatura, eu não diria muito exigente, mas tem o seu grau de complexidade e pelo número de adiamentos que o aviso tem tido, eu diria que a atratividade que tem sido gerada não tem sido grande. Os beneficiários finais, portanto, as entidades que podem aceder a estes 2.000 euros de incentivo porque recorreram a serviços do catálogo, são das áreas do comércio e não há uma abrangência grande em termos de setores. Por fim, e também desconhecendo um bocadinho as áreas de atividade da audiência, dizer que no Portugal 2020 também abriram os primeiros avisos relacionados 2030, perdão. Também abriram os primeiros avisos relacionados com o MAR 2030, nomeadamente um aviso muito específico na área da aquicultura e um aviso, este sim, com maior latitude na área da transformação e comercialização de produtos agrícolas. Sei também pela nossa atividade que, nomeadamente, este último era um aviso muito esperado pelo setor privado. O último a abrir tinha foi lá atrás, bastante lá atrás, e sendo um setor que no fundo, em termos de incentivos, não tem muitas oportunidades nesta área da transformação e da comercialização, sabemos que é um aviso bastante esperado. Isto resume as oportunidades abertas em termos de incentivo, e estou a sublinhar porque daqui a pouco vou abordar outra questão. O que é que se espera então a curto prazo, ainda em termos de incentivos e ao nível do Portugal 2030 e do PRR? Como eu disse, a investigação e desenvolvimento, estamos a aguardar o aviso, a expectativa é até final de 2023. O internacionalização e qualificação, que vimos naquela grelha resumo, o internacionalização, há a expectativa que possa abrir também até a final do ano. No qualificação, não conseguimos obter nenhuma perspectiva de abertura ainda em 2023. Da informação que fomos recolhendo, é aquele que abrirá mais tarde, e portanto não vos conseguimos dar sequer nenhuma expectativa relativamente a este aviso. Curiosamente, ao nível do PRR, temos ali 4 destaques, sendo que, mais uma vez, temos aqui avisos que são também eles muito específicos, e falta aqui um, porque não estava em planeamento, mas era a minha intenção também falar dele, que é o descarbonização. Mas não está no plano de avisos, portanto não está planeado para abrir ainda em 2023. Está sim planeado um outro aviso das testbeds. As testbeds, a IOTA participou, portanto, em candidaturas do aviso anterior. São avisos, portanto, é um programa muito inovador do ponto de vista daquele que é o seu objetivo. No fundo, e resumo muito rapidamente, o desafio é que um conjunto de empresas se organizem em consórcio para prestar serviços
a outras PMEs e startups naquilo que é o desenvolvimento de produtos piloto. Portanto, eu reúno-me com um conjunto de parceiros, vamos imaginar uma cadeia de valor, eu presto um serviço de uma determinada área daquela cadeia de valor, o meu parceiro presta outro, e o nosso conjunto de serviços permite que uma startup nos consulte ou recorra aos nossos serviços para testar o seu produto que ainda estava, portanto, num estadio de maturidade mais imberbe, sendo que poderemos levar aquele produto até à fase da comercialização ou podemos saltar 2 ou 3 etapas da sua maturidade, do seu nível de TRL. Este programa, ou este aviso, é muito desafiador do ponto de vista de funcionamento tradicional das empresas em Portugal. Exige aqui realmente uma parceria e um encadeamento de serviços entre os diferentes parceiros, mas ao mesmo tempo também é uma importante alavanca da própria atividade comercial das empresas, porque eu, ao prestar serviços a terceiros, estou não só a receber incentivo para isso, como estou a potenciar negócios futuros e dizer que a taxa de incentivo é bastante atrativa. Os 3, portanto, avisos que vêm na parte de baixo da tabela são, novamente, muito circunscritos, com montantes de incentivo também eles baixinhos, diria assim, e depois poderemos explicar caso algum deles interesse alguma entidade em particular. O planeamento também está ali previsto, estes são todos aqueles que estão previstos para 2023, sendo que os vouchers para startups e as vales incubadoras são avisos de repetição, porque já abriram no passado. O coaching 4.0 será a primeira vez que irá abrir, daí não se conhecerem muitos dos contornos com que está previsto a sua abertura e os detalhes. Portanto, aqui já vimos. Portanto, estas oportunidades de curto prazo são aquelas que estão previstas até ao final do ano, como eu dizia, e são as relacionadas com o financiamento via incentivo e, na sua maioria, não todos, penso que todos, incentivo não reembolsável. Nós não gostaríamos de terminar esta apresentação sem dar outra perspectiva, como eu disse no início, sobre outra forma que as empresas têm neste momento de alavancar financiamento, não por via do clássico incentivo, mas por via de acesso a instrumentos de capital ou quase capital, e neste caso através do Fundo de Capitalização e Resiliência, que foi constituído através do PRR e que está a ter gestão, portanto, do Banco Português do Fomento. Este fundo subdivide-se em 4 grandes programas, sendo que 2 deles têm uma intervenção direta do Banco do Fomento na empresa destinatária final, e 2 deles chegam às empresas através de fundos de capital de risco previamente constituídos e aprovados pelo Banco do Fomento para este fim. Ok? Nos programas que têm intervenção direta do Banco Português do Fomento, são 2, o programa de recapitalização estratégica e o programa Deal by Deal. Ambos exigem a presença de co-investidor privado e ambos prevêem a participação máxima do Banco Português do Fomento, neste caso do Fundo de Capitalização e Resiliência, no máximo de 70%. Para não vos maçar com detalhes, dizer apenas que o programa de recapitalização estratégica se dirige a um perfil mais maduro de empresas afetadas pelo Covid, estratégicas a nível nacional ou regional, de setores mais tradicionais, e o programa Deal by Deal, apesar de também se poder dirigir ao mesmo perfil, tem uma abrangência maior e pode-se destinar a empresas que estão na sua fase de arranque, numa fase menos madura do seu desenvolvimento. Portanto, em ambos, o montante do Banco de Fomento preferencialmente não deve exceder os 10 milhões, sendo que no programa do Buy Deal temos uma escadinha de complexidade. Se estivermos a falar de um projeto até 2 milhões de participação do Banco do Fomento, temos até uma análise
que pode ser mais simplificado, ou seja, um canal de acesso mais curto. Nos dois programas têm, portanto, participação indireta do Banco Português de Fomento, o Consolidar e o Programa Venture Capital. As empresas têm, portanto, que se dirigir diretamente aos fundos de capital de risco constituídos. No programa Consolidar, até o momento, temos 12. O programa Venture Capital teve, portanto, a sua decisão agora, esta semana, está ainda em fase de audiência prévia, mas estará na rua a muito curto prazo. Os programas distinguem-se, sobretudo, pelos montantes máximos e também pelos destinatários, não pela sua dimensão, mas pelas áreas de atividade em termos prioritários. Da mesma forma, tomando a lógica anterior, o Consolidar dirige-se, portanto, a empresas que já estarão no mercado de uma forma mais consolidada, e o Venture Capital é um programa de maior risco e poderemos estar, portanto, perante startups e empresas que estão na sua fase ainda mais embrionária. Estas ferramentas, portanto, de financiamento, como eu disse há pouco, não são incentivos a fundo perdido, mas no momento em que todos sabemos que o custo de financiamento está muito elevado, o acesso a financiamento está mais restrito, são instrumentos que têm tido bastante procura por parte do setor privado. Sabemos também que neste momento o Banco de Fomento ainda está numa fase um bocadinho emperrada do seu funcionamento, mas que estão também a resolver problemas para que estes programas, de facto, entrem em velocidades de maior cruzeiro, digamos assim. Por fim, eu gostaria só então de detalhar aqui a inovação produtiva. Se detalhar, não é detalhar, mas passar assim mesmo uma fotografia um bocadinho mais pormenorizada. Como disse há pouco, é a oportunidade mais concreta e com maior latitude neste momento aberta no Portugal 2030, é dirigida a PMEs, está a encerrar dentro de 15 dias a fase 3 e a fase 4 encerrará, portanto, a 15 de dezembro. Há 3 avisos abertos dentro deste sistema de incentivos, que estão, portanto, diferentes com base na localização do investimento. Como eu disse há pouco, lá está, onde nós estamos, onde o nosso projeto está a ocorrer é determinante, sendo que, em termos de taxa de incentivo não reembolsável, nos outros territórios e na baixa densidade, as empresas podem almejar até 40% de fundo perdido, e se estivermos em projetos no Alentejo Litoral, na área de energias renováveis, na área do turismo e na área agroalimentar, podemos almejar até 50% a fundo perdido. As despesas elegíveis neste tipo de aviso, não sei se as conhecem, mas também têm grande latitude, desde que dirigidas ao core da atividade da empresa e resultem em novos produtos ou novos processos, ou seja, resultem em inovação da atividade. Podemos estar perante despesas que vão desde as obras de remodelação, construção, ampliação, aos equipamentos produtivos e de suporte. Atenção, porque eu posso investir num equipamento core, portanto, daquele processo produtivo, mas para que ele funcione e para que eu aumente a minha capacidade instalada, preciso também de investir em equipamentos de suporte. Permite também a elegibilidade de softwares, de hardware, de sistemas de eficiência energética, softwares também relacionados com a gestão energética, entre muitos outros. A realidade empresarial vai determinar também a elegibilidade da própria despesa. Mais uma vez, indo ao encontro daquilo que referimos no planeamento, há aqui questões que são muito relevantes, desde condições económico-financeiras do passado, do ano pré-projeto, há limites mínimos de autonomia financeira de 15% para PMEs. A taxa de incentivo só é alcançada naquela dimensão se o nosso investimento estiver alinhado com a transição climática e com a indústria 4.0. Se estivermos perante um projeto que prevê aumentar uma capacidade instalada, eu tenho que me comprometer com um aumento no mínimo de 20% do BBP, lá está impacto, e muitos outros alertas haveria a sublinhar, mas também não vos quero avançar com mais detalhe.
Poderia também dar aqui algum detalhe sobre os projetos de investigação e desenvolvimento. Como disse há pouco, os avisos não estão abertos. Nós temos apoiado vários registros de auxílio e temos, tal como é boa prática, alinhado a elegibilidade das despesas e a sua proporcionalidade para pelo aquilo que existia no Portugal 2020, sendo que a elegibilidade das despesas está relacionada, ao contrário da inovação produtiva, podemos alocar, o título está mal, peço desculpa. Tá, Exato. Ao contrário da inovação produtiva, nós aqui podemos alocar recursos humanos, porque são estes a grande chave deste sistema de incentivos, são estes que vão fazer a investigação, são estes os recursos humanos que têm as competências concretas para que eu desafie o estado da arte, porque é isto que este programa propõe, que as empresas desafiem o estado da arte atual de determinada tecnologia ou produto e elevem a sua performance, o seu desempenho, criando novo conhecimento. E daí está ali nos alertas o estado da arte. Eu só tenho condições para avançar com o IDT se eu tiver plena consciência que tenho que desafiar o estadio atual da tecnologia, do conhecimento e etc. E assim finalizo. Vou só parar aqui a partir. Sei se alguém tem alguma questão a colocar, algum ponto de algum aviso que queiram ver em concreto. Estamos ao dispor. Muito bem. Muito obrigada, Daniela e João. Já reforço aqui a questão, se há alguma questão que queiram colocar, aproveitar. Foi exposta aqui muita informação, muito útil, na nossa opinião, e realmente, provavelmente, dado a área de cada empresa, a área de negócio, poderão haver aqui diferentes questões. Não sei se gostariam de colocar agora, ou se preferem depois, se tiverem alguma questão, entrar em contato com a IOTA também. Portanto, a Daniela e o João estão aqui disponíveis. Não sei se querem aproveitar este momento para colocar aqui alguma questão de termos de prazos, de procedimentos, de áreas, porque isto realmente são muitas coisas. Não sei se alguém quiser, esteja à vontade. Eu não estou a ver assim nenhuma reação em particular. Portanto, em termos de PRR, só aqui umas situações mais cirúrgicas que irão haver, não é? Em termos de PT 2030, já há aqui várias situações que estão disponíveis e temos que aguardar o que ainda virá, naturalmente. Exatamente. Agora, há inúmeras oportunidades e nós queremos realmente deixar esta informação. Ficam os contactos da IOTA também, portanto, alguma situação, se eventualmente quiserem entrar em contacto com eles, também podem fazê-lo connosco. Eu agradeço. Eu peço desculpa, mas não há aqui nenhuma questão em particular. Não sei se há assim alguma coisa que é sinónimo que foram esclarecedores. Portanto, é uma informação muito generalista. Portanto, é muita informação. Eu acredito que também... Exatamente, eu acredito que também seja importante poder absorver essa informação e provavelmente as questões até virão a posteriori, portanto é normal que isso também aconteça. Eu agradeço uma vez mais a participação da Daniela e do João. Muito obrigada por este momento de informação tão importante. Aproveito para dizer que a Associação Empresarial de Mim terá outras iniciativas. Ainda este mês temos aqui uma parceria com a Village Golf num torneio internacional de golfe que vai acontecer em Ponte Lima, e temos a próxima Speed Talk que vai acontecer no dia 26 sobre a jornada de sustentabilidade corporativa. Portanto, teremos aqui várias iniciativas também no mês de outubro que em breve iremos divulgar. E, portanto, agradeço a participação de todos e qualquer situação disponham, podem entrar diretamente em contato com a IOTA, entrar em contato connosco e nós pomos também aqui em contato e até à próxima, então. Muito obrigada. Muito obrigada. Tá? Bom dia a todos. Bom dia para todos. Adeus, então. Obrigada.